Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Velho da Periferia. Esse canal foi criado com o objetivo de mostrar a todos como é que as pessoas que moram na periferia do Brasil percebem as coisas que estão acontecendo por esse mundo afora. Estamos discutindo nesses primeiros episódios os motivos que levaram o Brasil a chegar até esse estágio que ele está. A gente sabe que é um estágio difícil, mas existem alguns motivos, na minha compreensão, que levaram o Brasil a esse ponto. E é isso que a gente está discutindo. Se você caiu agora nesse canal, eu peço que você dê um like no vídeo, ou um dislike, né, se você não gostar. Divulgue o canal, por favor, para seus amigos. Dê uma força aí pro velho da periferia. E agora hoje nós vamos discutir um pouco sobre o STF, tá certo? Então o assunto do dia hoje é o STF. Espero que vocês gostem do vídeo e no final não esqueça de deixar o like. E o assunto do dia é o STF. Então eu queria conversar um pouco com vocês aí, talvez a gente gaste mais de um vídeo para falar sobre isso, né? Mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o STF, que parece que ele faz parte do problema. Nem sempre é a solução como os ministros gostariam, mas é muito provável que ele faça parte do problema e não da solução. Então, vamos começar falando. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte, né? Quem acompanhou o canal desde o início sabe que a gente discutiu um pouco lá no início sobre a Constituinte, né? O Congresso Nacional Constituinte, né? A gente falou que a Constituição brasileira foi feita por um Congresso com poderes constituintes, não uma Assembleia Nacional Constituinte. E isso pode ter ocasionado algumas distorções que nós estamos analisando agora. Então vocês se lembram, quem já assistiu todos os vídeos, quem não assistiu, dê uma assistida lá, que acho que vale a pena. Vocês viram que uma das coisas que a gente discutiu lá é que o artigo 2º da nossa Constituição ele não foi votado pelos constituintes. Foi incluído lá por uma comissão, a comissão de redação da carta. Ele foi incluído sem votar no plenário, sem passar por discussão prévia. Só foi depois aprovado pelo plenário, lógico, a redação inteira foi aprovada pelo plenário, mas quem colocou o artigo 2º foi a comissão de redação, foram os constituintes todos que votaram isso aí. E olha só a ironia, né? A ironia é, se aquele artigo 2º lá, o que diz o artigo 2º? Fala sobre os poderes da União, são 3 poderes da União: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, exatamente nessa ordem aí, que eles são independentes e harmônicos entre eles. Então, numa república democrática, bastaria esse artigo aí para resolver todos esses problemas que estão acontecendo hoje. Por quê? Porque se a gente analisar nas repúblicas democráticas que existem no mundo, os 3 poderes eles são realmente harmônicos, independentes e harmônicos. E existe um mecanismo chamado que dá-se o nome de freios e contrapesos, que os americanos chamam de checks and balance, né? Que permite que os poderes vigiem uns aos outros, para que nenhum deles sobressaia, porque os 3 têm o mesmo peso. Aliás, se a gente for ver direitinho, não seria à toa, né? Que aquele famigerado artigo 2º lá coloca o Legislativo primeiro. Por quê? O Legislativo, em última análise, é aquele que tem o maior poder, teria o maior poder, por quê? Porque é o delegado do povo, são os delegados do povo que deram aquele poder lá para aqueles parlamentares, para aquelas pessoas que estão ali no Legislativo. Então, se todo o poder emana do povo, e
e o poder é exercido pelo povo através de seus representantes. Então aquelas pessoas que estão ali no legislativo, elas têm toda a legitimidade para nos representar, para representar o povo, para representar aquelas pessoas que votaram neles, porque ali estão representados todos os eleitores que votaram, todos estão representados ali. Então, o legislativo seria o poder mais importante, porque ele está ali me representando o povo. O executivo está lá para também receber votos, é lógico, né? Ele está lá para fazer as leis serem obedecidas, para coordenar, né? Para, na verdade, executar, né? Tá? Tudo que é preciso executar para o Estado andar, para o país andar, para a nação funcionar direito. E, finalmente, tem o Judiciário. O Judiciário é o único dos três poderes que não recebe voto nenhum. Não recebe voto nenhum. Outro dia, inclusive, tem uma entrevista correndo, que corre na internet aí, que o José Dirceu, ele fala, e de certa forma dá para concordar com ele, que o judiciário não é um poder, é uma função. Eu não seria tão radical assim de falar que não é um poder, porque sim, ele é um poder, e é exatamente o poder que vai dirimir as dúvidas que existem, não só entre os dois poderes, mas também entre a sociedade, né? Toda a sociedade. Qualquer demanda, qualquer problema que tiver entre os administrados, né? Os eleitores, os cidadãos, isso aí é dirimido lá na justiça. E essa justiça, segundo a Constituição, tem lá em cima um órgão que é supremo. É um órgão supremo, é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa palavra supremo aí, outro dia já alguém deu uma rateada aí, né, no documentário da Brasil Paralelo. Um ex-presidente do Supremo falou mais ou menos isso, né? Não existe um Supremo Executivo, um Supremo Legislativo, mas existe um Supremo do Judiciário. Querendo dizer que o judiciário é supremo, está acima dos outros poderes. Enquanto o outro ministro já disse que o STF é o editor do Brasil. Recentemente, alguém falou que o STF vai encampar uma ação para recivilizar o país. Sabemos lá o que significa recivilizar, né? Mas então, veja, o STF, apesar de não receber nenhum voto mesmo, ele se coloca na posição de supremo, de ser maior do que os outros poderes. E não é. Não lembro quem é que diz, que fala que o Supremo é o órgão, a instituição, o país que tem a prerrogativa de errar por último. Alguém falou isso aí. É essa prerrogativa que ele tem, porque a última palavra dele, ele tem a possibilidade de errar por último, é assim. Mas pela Constituição, eles deveriam ser harmoniosos. E aí, então, voltando um pouquinho lá na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição, se seguisse a Constituição do jeito que precisa ser seguida, a própria Constituição tem lá seus remédios para que esses poderes, não sobressaia sobre os outros. E são exemplos desses freios e contrapesos aí, o quê? O impeachment, por exemplo. Né? O impeachment é um remédio constitucional que está à disposição da sociedade para botar para fora um presidente, para botar para fora um ministro do STF. Existem as cassações de mandatos para que o Poder Judiciário pode cassar um mandato desde que tenha autorização da Casa Legislativa, está lá na Constituição. Né? Existe uma figura chamada Decreto Legislativo, quando o Legislativo percebe que o Executivo extrapolou em alguma coisa, tem a possibilidade de editar um decreto legislativo que tem força de lei ordinária, né?
esse decreto legislativo. Então, se o executivo extrapolou na sua competência de regulamentar as leis através do decreto, fez um decreto lá que extrapolou essa função aí, o legislativo pode fazer um decreto legislativo corrigindo isso aí. Se o erro que o presidente cometeu foi muito grave, foi contra a lei, foi um crime de responsabilidade, existe o impeachment, que é processado no Congresso. A gente já viu aí quando a gente estava discutindo o impeachment do Collor. Então, esses freios e contrapesos, eles existem já na Constituição, só que eles precisariam ser utilizados, né, para que as coisas funcionassem, para que os poderes fossem realmente harmoniosos, fossem independentes. Tem que ser independente, mas que sejam harmoniosos, né? O Montesquieu já falava sobre essa questão da independência dos poderes. Então, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que depende do mandatário do turno, que uns têm mais poderes que os outros. A gente viu outro dia que a Constituição é uma Constituição parlamentarista para um regime presidencialista. A gente viu que isso aí também dá tende um pouco mais para o legislativo, já que no parlamentarismo é o parlamento que manda, só que o parlamento não tem toda a autoridade para executar, para ser chefe de governo, que não é um sistema parlamentarista. Então, quem exerce a chefia de governo é o presidente, só que o presidente fica meio de mãos amarradas. Por quê? Porque a Constituição é parlamentarista. Aí você vê aquelas emendas disso, emendas daquilo, inventaram até outro dia a emenda secreta, né? Orçamento secreto, não sei o quê. E isso aí por quê? Porque o parlamento... Isso acontece porque o resultado do Congresso Nacional Constituinte foi que saiu uma Constituição parlamentarista e um regime presidencialista de governo. Então, essas coisas acontecem assim de maneira muito intensa ultimamente, né? Está acontecendo muito intensamente nas últimas décadas aí, né? A outra coisa, né, que faz parte, que eu esqueci de falar, que faz parte do freios e contrapesos, é a questão da declaração de inconstitucionalidade de leis, né? Se o Congresso vota uma lei lá que é inconstitucional, ou seja, não obedece aos princípios constitucionais inscritos na Constituição, o Supremo, o STF, pode ir lá e declarar a inconstitucionalidade dessa lei, tá certo? Inclusive está sendo discutido agora recente a questão dos ministros não poderem tomar uma decisão dessa de forma monocrática. Tem que ser através do colegiado, nada mais justo, né? São 580 deputados e senadores que votam, tramitam tudo lá e chega lá um cara, uma canetada, só um cara que não teve um voto sequer, só teve o voto do presidente na escolha. Esse cara dá uma canetada e suspende a validade da lei. Então está sendo votado lá para não ter essa excrescência, né? Porque uma excrescência é isso, você querer que um único ministro chegue lá e declare inconstitucional uma legislação, passou por todo o processo legislativo na confecção dela. Tudo isso aí, gente, a gente poderia resolver se o Brasil fosse uma república democrática de verdade. Por quê? Porque bastava seguir os preceitos constitucionais, bastava seguir lá, especialmente o artigo 2º, né? Que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Exatamente foi colocado nessa ordem, porque apesar de não ter sido votado na Constituinte, quem escreveu esse artigo aí entendia que o poder mais importante, por ser aquele que representa o povo, é o Legislativo. Sem dúvida é o Legislativo.
Quem falar diferente disso aí não acredita em democracia, até mesmo em democracia. Como eu dizia, se vivesse efetivamente numa república democrática, do jeito que as coisas estão descritas na Constituição, estaria perfeitamente adaptada à vontade popular. Por quê? Porque na escolha de um ministro do STF estaria ali envolvendo toda a população brasileira. Por que estaria envolvendo toda a população brasileira? Porque ao ser indicado pelo presidente, a Constituição fala que os ministros devem ser indicados entre as pessoas que tiverem mais de 35 anos e menos de 70. Então, com mais de 70, ele não pode entrar no STF, ele não pode ser escolhido, mas tem que ser entre 35 e 70, de notório saber jurídico, conduta ilibada, né? Tudo isso aí pede na Constituição. A gente sabe que não é assim, depois a gente vai discutir direito, né? A gente sabe que nem sempre acontece dessa forma, mas é assim que a Constituição pede. Então, se fosse do jeito que os constituintes colocaram, 3 poderes independentes e harmônicos entre si, a escolha recaísse sobre alguém dentro que tem os 35 a 70 anos, notório saber jurídico e comportamento ilibado, né? Se fosse isso, o que ia acontecer? O presidente escolhe, decide lá o nome, submete esse nome aí ao Congresso, ao Senado, né? É o Senado que tem o poder de fazer, tem a prerrogativa de fazer essa sabatina. Lá no plenário, lá no Senado, 3 representantes por estado, ou seja, todos os estados da federação estão lá representados, todos os eleitores votaram naqueles 81 senadores que estão lá, e são esses 81 senadores que vão aprovar ou não a indicação do presidente para a vaga no STF. Perfeita a maneira de escolher, a maneira de fazer essa indicação é perfeita se a gente estivesse vivendo numa república democrática. Mas a gente sabe, infelizmente, a gente sabe que não é assim. A hora que a gente vê um presidente indicar um cara que para uma vaga do STF, uma pessoa que até outro dia, até 6 meses atrás, era o seu próprio advogado, a gente vê que não está sendo obedecido ao espírito da Constituição, a impessoalidade, todos aqueles negócios que necessários, né, para as coisas acontecerem. E aí, o mais grave de tudo é que o presidente indica dessa forma aí, né? Eu estou falando desse caso, mas depois a gente vai discutir alguns outros casos bastante esdrúxulos que aconteceram. Mas o mais grave de tudo é que aquela casa, a Casa Alta, a chamada Casa Alta, o Senado, com 81 senadores representando os 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, que estão lá no Senado, exatamente para não deixarem as coisas se degringolarem, essas pessoas vão lá e fazem o quê? Aprovam o nome indicado pelo presidente da República, não importa quem. Não se tem notícia, aliás, parece que aconteceu uma vez, depois eu vou pesquisar isso aí, mas não se tem notícia de uma indicação do presidente para o STF que tenha sido rejeitado pelo Senado. E aí já dá para perceber como que as coisas começam a acontecer, começa a dar errado. Então, daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco aí sobre as composições, as últimas composições do STF, e a gente vai ver como que essas composições foram atingidas, né, como foram conseguidas. E aí a gente vai ver assim, qual que era o grau de independência que esses ministros escolhidos ou indicados, né, eles têm com relação à pessoa que o indicou, né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está um pouco grande. Mas eu gostaria de chamá-los para acompanhar, se você chegou até aqui, chamar você para acompanhar o próximo vídeo.
E fazer um apelo assim, muito especial mesmo. Dê uma força aí, compartilhe, dê um joinha, um like, um dislike aí, para aumentar o engajamento, porque vocês sabem que o YouTube ele vive de engajamento, né? Então, só para levar essa mensagem para mais pessoas, e considere sim firmemente a possibilidade de se inscrever no canal. Não precisa muito, eu não quero muita gente não, assim, umas 1000 pessoas inscritas no canal aqui já resolveria bem, a gente já conseguiria ter um alcance e mostrar para as pessoas como é que a periferia do Brasil enxerga as coisas que estão acontecendo aí. Dê essa força aí pro velho, tá? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.